Olá, pessoal, boa tarde a todos. Oi, Ká, boa tarde. Você já está aqui com a gente? Boa tarde, Lari, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos sim, vamos começar. Então, bora lá. Bom, gente, 17 horas pontualmente, vamos iniciar aqui o nosso treinamento de como vender o portfólio de lâmpadas LED para o varejo. Já estou vendo que tem bastante gente online aqui com a gente. Vocês podem usar o chat aqui para conversar com a gente, para reforçar se vocês estão nos ouvindo bem, se vocês já estão vendo a tela, se está tudo certinho, e a gente vai começar por aqui. Bom, antes de eu passar a palavra para a Camila aqui, eu queria começar só apresentando um pouquinho a LEDvence, para quem ainda não conhece no todo, ou para quem ainda não teve o prazer de conhecer. A LEDvence já está presente em mais de 140 países, é uma multinacional que veio lá da gigante alemã Osram, né? E trabalha aqui com todo o portfólio de iluminação geral, tanto para lâmpada LED, para luminária, produtos inteligentes, conectáveis e até mesmo lâmpadas tradicionais. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Estou vendo muitos boa tardes aqui pelo chat. Bom, gente, são 4 canais de comunicação que vocês podem entrar em contato com a gente. Esses aqui são os 4 principais. Então, a gente tem o nosso site, ledvence.com.br. Lá vocês conseguem saber um pouco mais dos nossos produtos. Tem uma parte muito legal de Download Center, que vocês conseguem fazer o download do nosso catálogo, de vários e-books que a gente tem lá, sobre os webinars que nós já vemos ministrando desde 2020. Alguns materiais de como usar, manual de usuário de alguns produtos, enfim, é bastante rico de informação. A gente também tem o nosso YouTube, né, o LEDvence, é um canal global, então lá dentro vocês têm que procurar pela playlist da LEDvence Brasil, que vocês vão encontrar uma variedade infinita ali, tanto de vídeos de como instalar, de como usar os nossos produtos, vídeos institucionais e também os nossos webinars. Então esse treinamento também vai ficar disponível lá no nosso YouTube. E dentro das mídias sociais, a gente tem o nosso Facebook, que é LEDvence Brasil, e o nosso Instagram, que é LEDvence BR. Os dois são canais diretos com gente, que vocês podem entrar lá, ver todo o tipo de conteúdo que a gente compartilha com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem compartilhar alguma coisa com a gente, dá para mandar uma mensagem lá, que a gente vai ter o prazer em responder todos vocês. Muito bem, a ferramenta que a gente está usando aqui hoje pode ser nova para vocês, né? Para quem acompanha os nossos webinars aí já conhece, é o Webinar Jam, como vocês estão vendo. Super fácil de usar, bem intuitiva, e tem esse chat aqui na direita. Então, se vocês clicarem em chat, vocês podem mandar mensagens para todo mundo ou só para a gente aqui no privado. Se vocês tiverem alguma dúvida, não quiserem se expor, quiserem mandar alguma coisa anônima, também é possível. Conforme a Camila for fazendo a apresentação dela, se surgir alguma dúvida, se surgir algum comentário, vocês podem mandar no chat, que assim que ela finalizar a apresentação dela, a gente vai responder todos vocês, certo? No final dessa apresentação também, eu acho que vocês já devem ter visto nas nossas divulgações aqui, a gente vai sortear um vale-compras de R$200 para vocês que estão participando ao vivo aqui com a gente. Então, para participar é muito fácil, a gente vai disponibilizar um link para um quiz com 3 perguntinhas que a Camila preparou para vocês aqui do treinamento hoje. São 3 perguntas que estão bem fáceis, só tem uma resposta certa, assinala lá. Se você acertou as 3 perguntas, se você respondeu certinho, você já está concorrendo. A gente vai fazer um sorteio aqui ao vivo e no final do treinamento a gente divulga quem foi o grande sorteado aí desse vale de R$200. Bom, apresentando a nossa convidada de hoje, Camila Guimarães, ela é especialista em lâmpadas tradicionais e lâmpadas LED, né, da LEDvence, e é responsável por todo o portfólio de lâmpada LED bulbo, spot e filamento, que são de marca Osram, certo? Então, Ká, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui hoje conosco, e eu passo a palavra para você. Obrigada, Lari. Boa noite, boa tarde a todos, né? Espero que vocês aproveitem aqui o conteúdo que a gente preparou para vocês. Qualquer dúvida que tiver, manda no chat ou anota e no finalzinho a gente esclarece as perguntas de vocês. Então, perfeito. Vamos lá. Vou começar aqui a apresentação da Camila. Vou deixar a minha câmera fechadinha, mas eu estou aqui com vocês, estou acompanhando tudo e estou respondendo todo mundo pelo chat. Ká, até mais. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Então, hoje o tema de hoje é como vender o portfólio de lâmpada LED para o varejo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, qual que é a importância do varejo, né? Então, como vocês sabem, o varejo é um grande gerador do número de empregos formais aqui no Brasil. Então, ele tem um grande peso no mercado.
o varejo é muito grande, então ele se divide em várias categorias, né? Então, hoje nós vamos falar especificamente da categoria de iluminação no varejo, tá? Quais são as características desse canal, né, do varejo? Quais são os pontos importantes, alguns pontos importantes para esse canal? Então, primeiro é o atendimento, que é um grande diferencial nas lojas, né? E a exposição do produto. Então, esses dois pontos são primordiais para qualquer varejo. O atendimento depende se nós vamos ter loja física ou loja online, tá? Então, a loja física é aquela loja que o consumidor vai buscar um produto. Então, ele precisa ter ele precisa ver nesse varejo uma organização nessa loja, né? Então, ele tem que ter essa facilidade de localizar os seus produtos. Por isso que é tão importante a exposição do produto. Então, o que seria essa exposição? Esses produtos, no caso lâmpadas, eles estão expostos de forma ordenadas, por marcas, por potência, por temperatura de cor, por preço. Qual que é a lógica da sua exposição? Né? Então, a gente sempre tem que pensar que o consumidor tem que ter uma experiência agradável na loja física. Ele tem que entrar, ter facilidade de encontrar e, óbvio, o atendimento também favorece muito essa experiência. A loja online, ela também tem que ter uma lógica nessa exposição. Então, ela tem que ter os produtos expostos de uma maneira fácil para o cliente buscar, procurar, ou mesmo através de ferramentas na loja online. Então, como busca, ou mesmo um chatzinho que ele consegue falar online com algum vendedor. Então, a exposição de produto é muito importante para a experiência do consumidor, assim como o atendimento. Então, quando o consumidor vai para uma loja, ele espera ter um atendimento agradável, no mínimo agradável, onde ele consiga localizar o produto que ele busca, que ele consiga ter um atendimento com um vendedor, que esse vendedor consiga passar os seus conhecimentos sobre o que ele está oferecendo naquela loja, e também é muito importante que esse vendedor entenda qual é o motivo da compra desse cliente. Então, muitas vezes o cliente vai na loja já com uma lâmpada na mão, por exemplo. Olha, queimou a lâmpada da minha cozinha, eu gostaria de trocar por uma igual a essa. Então, é um consumidor que ele já sabe o que ele quer. Ele vai lá e quer apenas substituir aquele modelo, né? Ou uma lâmpada tradicional, ou uma lâmpada LED, ou qualquer outra tecnologia. Ele quer um produto específico, ele já vai com uma especificação na cabeça. E tem consumidores também que entram na sua loja e não sabe o que ele busca, né? Então, eu preciso iluminar o quarto do meu filho. Ele não sabe o que ele está buscando. Se ele está buscando uma lâmpada colorida, qual é a tecnologia. Então, por isso é tão importante o conhecimento do vendedor nesse momento. Porque ele vai estar frente a frente com esse consumidor, diferente de uma loja online, né? Então, uma loja física, vocês têm a vantagem de ter esse contato direto com o vendedor, com o consumidor final, tá? Mostrando o seu conhecimento e mostrando opções, sugestões válidas para esse cliente. E apenas lembrando um ponto, que hoje o consumidor final, por mais que ele não conheça nada de um produto, ele tem acesso à internet. Então, hoje a internet, a gente sabe de tudo, né? A gente conhece um pouquinho de tudo. Eu quero comprar uma lâmpada. Você digita lá, qual a melhor lâmpada do mercado? Então, ele já vai ter, alguns já vão ter um conhecimento breve. Isso para qualquer tipo de produto. Algumas pessoas já vão com algum conhecimento, já vão com alguma proposta para vocês. Então, é muito importante ter um conhecimento básico, pelo menos, do que vocês estão vendendo. E falando em iluminação, em parte da tecnologia, a gente sabe que a tecnologia de LED tem crescido cada vez mais aqui no Brasil, né? Então, nesse gráfico aqui, vocês percebem que a importação, daqui é um dado de importação, tá? Então, todos os produtos de iluminação que chegam aqui no Brasil. A iluminação de LED, que é esse traçado mais escuro, ela vem crescendo exponencialmente, né? Enquanto a tradicional tem cada vez mais reduzido o seu volume. O que isso quer dizer? Que cada vez mais as pessoas estão buscando pela tecnologia LED, por suas vantagens, tá? Que a gente vai falar mais para frente. Quais seriam as vantagens? Então, por que hoje eu trocaria uma lâmpada tradicional, seja ela incandescente, halógena,
por uma lâmpada de tecnologia LED? Primeiramente, porque a tecnologia LED hoje, ela tem todas as características de uma lâmpada tradicional. Então, hoje o LED ele consegue substituir fielmente uma lâmpada tradicional, por começar pela base, por exemplo. Então, todas as bases de lâmpadas tradicionais, hoje a gente tem a versão LED, a base 14, a 27, a GEO10. Então, hoje a gente pode dizer que a tecnologia LED consegue fazer o retrofit, essa substituição de praticamente todo o portfólio, toda a totalidade, pelo menos o portfólio residencial, da tradicional para lâmpada LED. Outras vantagens, né? Então, ok, hoje a gente tem um portfólio muito vasto de lâmpada LED, mas por que eu trocaria também a lâmpada LED? Uma lâmpada tradicional para uma lâmpada LED. Primeiramente, o preço, né? Então, muitos acompanharam que quando a lâmpada LED chegou no Brasil, o preço era um absurdo. Então, nós chegamos a ter uma lâmpada bulbo sendo vendida a R$90. Então, cada vez mais a lâmpada LED tem se barateado pelo volume de vendas, né, pelo volume global de fabricação. Outra vantagem da LED é a economia de energia, tá? Então, muito consumidor já tem ciência disso, que com uma lâmpada LED a gente consegue economizar energia. Eu vou explicar mais para frente para vocês o porquê. A durabilidade, então, quem teve o contato, ou em suas casas tiveram lâmpadas tradicionais, a gente tinha que trocar todo ano, né? Ou a cada 6 meses, um curto período de tempo, porque ela queimava, né? A gente geralmente tinha até estoque dentro de casa de lâmpada, porque era muito comum você ligar e ela queimar, tá? Então, a durabilidade do LED é muito maior do que uma tradicional. A ignição instantânea, então, ela tem um acendimento muito rápido, e ela já é completa. Então, ela já tem o drive integrado, então a gente não precisa fazer uma instalação muito técnica e não necessita de reator. Então, a lâmpada LED ela é simples, é uma lâmpada que já vem pronta. Então, é só você pegar e substituir no bocal correto. Tá? Então, as vantagens são inúmeras para nós substituirmos uma lâmpada tradicional por uma lâmpada de LED. Então, nós falamos de economia e de maior durabilidade. Aqui nós conseguimos ver que uma lâmpada LED, ela consegue economizar até 90% em relação às lâmpadas tradicionais. Por exemplo, em relação à eletrônica e em relação às halógenas, tá? Então, uma lâmpada muito econômica. E por que ela consegue ser tão econômica? Porque toda a energia que chega nessa lâmpada, ela vai ser transformada em luz, né? Diferentemente das lâmpadas tradicionais. As lâmpadas tradicionais, ela pegava a energia que ela recebia e transformava uma parte em luz e uma parte em calor. Por isso que muitas lâmpadas tradicionais, quando você colocava a mão próximo dela, você sentia um calor, né? O pessoal até brincava que a lâmpada não podia ficar muito próxima, porque queimava, né, o cabelo. As pessoas que tinham pouco cabelo incomodavam, porque realmente o calor era muito, muito grande, porque 80%, 70% da energia que a lâmpada recebia era transformada em calor, tá? Então, esse é uma grande vantagem que o pessoal cada vez mais tem esse conhecimento, o consumidor final tem esse conhecimento e tem buscado cada vez mais a tecnologia LED na iluminação. Outra vantagem, então, como eu falei, hoje a lâmpada LED, ela consegue fazer o retrofit de todos os modelos hoje de lâmpadas que a gente diz residenciais, tá? Então, hoje uma lâmpada LED, eu consigo substituir, por exemplo, uma lâmpada incandescente. Se eu tivesse uma lâmpada incandescente de 60 watts na minha casa, e eu for buscar uma de 15 watts da fluorescente, eu vou buscar essa transição, eu tenho no mercado, né, essa transição. E o LED, ele consegue trazer de forma fidedigna essa substituição. Então, por exemplo, uma lâmpada de 60 watts, eu vou encontrar no mercado uma potência que varia entre 8 ou 9 watts, né? Então, um tubo LED, um tubo tradicional, eu já tenho hoje essa tecnologia em todos os formatos dessas lâmpadas residenciais, tá? Então, é uma outra vantagem, é muito fácil hoje nós encontrarmos qualquer lâmpada que nós tínhamos tradicionais na tecnologia LED, tá? É uma outra vantagem também, cada vez mais tem ficado mais vasta essa busca e mais barato também essa substituição. Então,
Então, eu comentei com vocês da importância de nós sabermos o básico, conhecermos um pouco de qualquer produto que nós temos em loja. Nós precisamos conhecer para poder passar essa confiança para o nosso consumidor final. Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui dos conceitos básicos da lâmpada de LED. Tá? O que nós precisamos saber para poder ofertar, para poder sugerir, né? Até mesmo para aquela pessoa que vai chegar na sua loja com uma lâmpada tradicional, por exemplo, ou com uma lâmpada de LED, querer substituir pela mesma. Então, você consegue hoje, com esses conceitos básicos, dar alguma sugestão. Talvez seja num ambiente, numa casa, talvez seja interessante nós fazermos essa substituição. Tá? Então, assim, a gente vai conquistando esse cliente com certeza. Se esse consumidor final tiver uma experiência boa na sua loja, com certeza ele vai buscar e provavelmente vai procurar. Eu gostaria de falar com aquele vendedor lá que me atendeu da última vez, tá? Então, vamos passar agora para os conceitos básicos. Começando, o que é o LED, né? Então, todo mundo fala muito LED. O que é o LED? O LED nada mais é do que uma sigla, tá? Então, uma sigla que quer dizer Light Emitting Diode, que nada mais é do que o diodo emissor de luz. Então, provavelmente vocês já viram por aí esses pontinhos amarelos nas lâmpadas. Isso é o diodo, tá? E hoje nós temos três tipos de diodo emissor de luz no portfólio de lâmpada LED, tá? Então, é esse diodo que vai pegar a energia que vai chegar na lâmpada e vai transformar ela em luz. Primeiro, nós temos o SMD, que é muito comum, tá? Que geralmente nós encontramos nos bulbos. Nós temos o tipo de LED chamado COB, e nós temos o tipo de LED chamado filamento, que veio muito forte aqui para o Brasil há mais ou menos uns 2 anos e meio para trás. Veio com muita força. Qual que é a diferença deles, né? A diferença é na aplicação, tá? Então, por exemplo, eu falei para vocês que o tipo SMD é muito comum em bulbo. O bulbo é uma lâmpada muito tradicional, é um dos modelos mais vendidos. Então, é uma lâmpada popular e que precisa ser leve, né? Então, ela tem ela faz uma ótima eficiência, tem um pouco consumo de energia e ela não esquenta tanto, tá? Porque esses diodos ficam separados, então tem uma boa dissipação de calor. O LED COB, normalmente, nós encontramos em produtos um pouco mais profissionais, como, por exemplo, as spots, né? Que são aquelas lâmpadas que nós colocamos, são lâmpadas de embutir. Tá? Então, geralmente, é uma placa que vai um diodo lá nessa placa. Então, são para aplicações mais profissionais, porque ele dá uma performance de luz melhor, tá? Uma luz mais concentrada, que é o que esse tipo de lâmpada requer. E nós temos esse LED filamento, esse COG, tá? Que é conhecido como COG, que nada mais é do que esses microchips de LED enfileirados em uma haste flexível, que é o LED filamento, tá bom? Então, ele ajuda nessa dissipação da luz. E fica mais elegante, fica bonito aquele LED filamento aceso, tá? Então, esses são os 3 tipos básicos hoje que nós temos no mercado de lâmpada LED. E outro conceito conceito que muitas pessoas desconhecem, né? Então, antigamente, o consumidor estava acostumado a comprar uma lâmpada tradicional por watts, né? Vocês provavelmente já ouviram algum consumidor chegar para vocês, você poderia me ofertar a lâmpada mais potente que você tem? Eu preciso de uma muito potente, né? Com maior watts. E é errado esse conceito, né? Nós aprendemos a comprar lâmpada por watts, mas na tecnologia LED não funciona dessa maneira, eu vou explicar por quê. O watts nada mais é do que o consumo de energia elétrica. Então, se eu for numa loja e pedir, eu quero a lâmpada mais potente, com maior quantidade de watts, eu estou querendo dizer para o vendedor, olha, eu quero uma lâmpada que consuma muita energia. Eu quero gastar bastante energia quando chegar minha conta de luz. Tá? E provavelmente não é isso que nós estamos buscando. Quando nós falarmos sobre a tecnologia de LED, nós vamos buscar por lumens, tá? Que o lumen, sim, vai indicar a quantidade de luz que essa lâmpada vai emitir para todas as direções, ou para uma direção única, tá? Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Hoje, o watts não é a maneira correta de comprar uma lâmpada LED. O watts indica consumo de energia.
Por que antigamente, por que nós fomos ensinados a comprar lâmpada por watts? Porque antes, a maior parte da energia que chegava na lâmpada saía em forma de calor. Então, nós precisávamos de muito watts para compensar essa emissão de luz. Só que agora não. O LED, ele tem essa capacidade de emitir, aquele diodo, ele emite luz, né? E pouco calor. Então, a gente precisa sempre comprar lâmpada LED por quantidade de lumens, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos supor que a gente está lá na nossa loja e vai chegar um cliente agora querendo uma lâmpada de 100 watts. Olha, eu preciso trocar a lâmpada da minha sala e eu tinha uma antes de 100 watts na incandescente, eu preciso trocar ela. Você tem alguma sugestão? Se esse cliente ele for na prateleira e ele vê uma lâmpada de 16 watts e uma lâmpada de 12 watts, 99% de chance de ele levar a de maior potência, que foi como ele aprendeu. Ah, se eu tenho uma lâmpada de 100 watts que ilumina muito lá minha casa, então eu vou comprar 16 watts ao invés de 12, porque vai iluminar muito mais também o meu quarto, ou minha cozinha, minha sala, tá? Só que ele não vai ver, ou ele não vai se atentar, que a quantidade de lumens é igual. Então, o que ele está fazendo? Ele está comprando um pacote com a mesma quantidade de luz, só que ele está querendo pagar um pouquinho mais caro quando ela se acesa na casa dele. Então, aqui nós temos um exemplo muito claro que nós temos 4 watts nesse modelo de diferença. Tá? Então, hoje a gente encontra lâmpadas da concorrência com potências altas, tá? O que leva a uma compra equivocada do consumidor, tá? Porque nós aprendemos a comprar por watts. Tá? Ah, mas 4 watts é pouco, não vai mudar muito. Tá, parece pouco, mas em uma casa, quantas lâmpadas nós temos, né? Em uma casa pequena, uma casa padrão. Além das lâmpadas, quantos outros eletrodomésticos vão gastar essa energia, tá? Então, sim, faz diferença, tá? Essa quantidade de watts. E outra, a gente precisa lembrar da primeiro objetivo desse LED, que é ser econômico, tá? Então, toda lâmpada de LED, quando o consumidor, ele vira essa chave da tradicional para o LED, um dos primeiros pontos que ele quer é a economia de energia. Então, nós temos que propor para ele essa economia de energia, tá bom? Outros dados que são interessantes nós sabermos é o ângulo de abertura dessa lâmpada e a intensidade luminosa. Então, o que seria um ângulo de abertura? O ângulo de abertura é o quanto esse feixe de luz vai abrir. Então, qual que é o feixe de luz que essa lâmpada vai iluminar? Geralmente, lâmpadas bulbos, como está mostrando no slide, ela tem um ângulo de abertura mais amplo, então ela vai iluminar áreas maiores, tá? Então, geralmente, um bulbo varia de 180 graus, tá? 170, 200 graus de abertura. Então, ela vai iluminar um ângulo alto, uma área grande desse ambiente. Enquanto um ângulo fechado, por exemplo, uma par 16, tem em média 25, 30 graus, ela vai iluminar um ângulo mais fechado. Então, é para aquele caso que a gente quer dar destaque. A gente não quer iluminar o ambiente como um todo, a gente quer um ângulo aberto, a gente quer um ângulo mais fechado. Eu quero iluminar, por exemplo, ó, como estou mostrando aqui, né? Então, eu quero iluminar essa parede, né? Então, eu quero dar esse destaque para essa parede. Então, é importante a gente ter esse conceito para a gente poder sugerir a melhor opção para o nosso consumidor. O outro ponto que poucas pessoas conhecem, geralmente é muito utilizado em projetos, são as candelas, tá? E o que seria a candela? Candela está muito ligada no ângulo de abertura. Então, quanto maior esse ângulo, né, a luz vai chegar no final desse feixe de luz muito dissipada. Então, ela vai ter uma menor intensidade de luz, tá? A candela é a intensidade de luz. Então, quanto maior esse ângulo, menos luz vai chegar até o final desse feixe, tá? E quanto menor esse feixe, mais luz, né? Então, maior concentração de luz do fluxo luminoso no final desse feixe, tá bom? Então, maior quantidade de luz vai chegar em todo o feixe. Outra informação
informação muito importante é a temperatura de cor. O que é a temperatura de cor? É a aparência da cor, a aparência da luz, né? Então, nós conhecemos, eu gosto de uma luz mais amarelada, aquela luz mais aconchegante, tá? Isso nós denominamos temperatura de cor. E elas são mensuradas pela letra K. Então, muitas embalagens, vocês vão ver, por exemplo, 3000 K, que quer dizer Kelvin, tá? Então, uma temperatura de cor amarelada, então, que vai entre 2000 até 3500 Kelvin, quer dizer que é uma luz mais amarelada. Então, essa luz, ela vai trazer mais conforto para o ambiente, né? Então, por exemplo, quando vocês vão naquele restaurante um pouquinho mais chique, vocês podem reparar que a luz daquele ambiente tende a ser mais amarelado. Por quê? O restaurante, ele quer que você fique lá por mais tempo, né? Então, ele quer que você peça a entrada, converse sem ficar prestando atenção no relógio, que você coma um prato, que depois converse mais ainda, perca tempo, aí vamos pedir uma sobremesa. Então, um ambiente aconchegante, que vai trazer uma sensação de conforto. Então, ambientes assim, como sala, o nosso quarto, a gente quer um ambiente que a gente fique mais agradável, tá? Então, o ideal é sempre optar por lâmpadas de menor Kelvin, tá? Menor quantidade de Kelvin. Nós temos a luz azulada e a luz, ou aquele branco frio, né? Que varia entre 5 até 6.500 Kelvin, que é aquela luz de hospital, né? Que é aquele branco bem, bem forte, que é ideal, por exemplo, numa cozinha, num banheiro, né? Porque são ambientes que você precisa ter a visualização, né? Uma coisa que você traz aquela sensação de limpeza, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai numa praça de alimentação do shopping, a gente não vai ver uma lâmpada amarela. Por quê? Eles querem que você chegue, pegue sua comida, coma e vá embora, porque vai vir outra pessoa sentar naquele lugar, tá? Então, é uma luz que não vai te deixar mais agitado, vai te trazer mais movimento, diferente de uma luz amarela que vai te deixar mais relaxado, tá? Então, podem prestar atenção, por exemplo, loja de criança, a luz é estridente, por quê? A criança tem que chegar, tem que correr, tem que ver o que ela quer, né? Então, restaurantes tipo rede fast food também é uma luz azulada, uma luz mais forte, porque ele quer movimento, ele quer que você se decida, coma e vai continuar no shopping, por exemplo, tá? E nós temos a luz neutra, que é a 4000 Kelvin, que fica entre o amarelado e entre o azulado, aquele branco frio, que seria ideal, por exemplo, para um escritório. Escritório, um ambiente de trabalho, um ambiente que você vai ter alguma atividade manual, mas que você não quer uma lâmpada tão forte, uma luz clara muito forte, tá? Então, é uma luz aconchegante e que vai te trazer esse foco nessa atividade, tá? Então, nós temos essas 3 categorias de temperatura de cor, que também é muito importante nós termos esse conhecimento para ofertar a melhor opção para o nosso cliente. Outra informação que nós encontramos nas embalagens é o chamado IRC, que nada mais é do que o índice de reprodução de cor. O que seria isso? É o quanto essa luz que emite, ela vai trazer a cor fidedigna do objeto que ela está iluminando, tá? Então, por exemplo, esse carro. Quanto menor o índice, o IRC, menos fidedigno vai ser essa cor do objeto, né? Então, a luz vai refletir nesse carro, mas ele não vai trazer a cor fidedigna aos nossos olhos. Quanto maior esse IRC, mais próximo à luz do sol, né? Então, mais fidedigno vai ser a cor do objeto que está sendo iluminado. A lâmpada LED tem, em média, 80, tá? Então, vocês podem ver nas embalagens que uma lâmpada LED padrão tem, em média, 80, tem um IRC de 80. E hoje a tecnologia LED já consegue trazer um IRC de 90, 92, muito próximo ao IRC do Sol, da luz do Sol, que é a luz mais pura que nós temos, tá? Um segundo antes de você voltar ao slide, a gente tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que pode ser pertinente de você responder agora. A pergunta é o seguinte: se o índice de reprodução de cor está relacionado com a temperatura de cor? Não, são coisas totalmente
não tem relação uma com a outra, tá? Então, índice de reprodução de cor, por exemplo, nós temos no nosso portfólio uma spot que ela tem um IRC 80 padrão e temperatura de cor 3.000 kelvins, que é uma temperatura amarela. E nós temos também o mesmo modelo de lâmpada, IRC 90, também com a mesma temperatura de cor. Então, não tem relação nenhuma. Obrigada, Ká. Perfeito. Tá? Então, não tem relação. São informações distintas que a gente vai agregando aí para chegar na melhor sugestão para o nosso cliente. E um outro índice que muitos de vocês já conhecem é o índice de proteção, o famoso IP. Esse IP, ele é global, tá? Então, o mesmo IP que tem aqui tem o mesmo significado do IP dos Estados Unidos, da China, tá? Então, essa tabela é mundial, ela é global. E ela vai avaliar o grau de proteção de qualquer produto eletrônico, não somente de lâmpada, tá? Então, o que seria o IP? O IP, ele vai abordar tanto o sólido quanto o líquido. Então, por exemplo, nós conhecemos uma lâmpada IP65. Alguns de vocês já ouviram falar, eu preciso de uma lâmpada IP65. O que é uma lâmpada IP65? O I, nós vamos no sólido, tá? Então, nós vamos aqui na primeira partezinha, que não está amarelo nessa tabela. Então, o IP65. Então, meia quer dizer que ela é a prova de poeira. O que seria a prova de poeira? Então, é uma lâmpada que ela vai ficar exposta a poeira, por exemplo, uma construção, a areia, a resíduos sólidos, né, pequenos, obviamente, não vai acontecer nada com essa lâmpada, tá? Ela vai funcionar normalmente. E vamos para o 5 do IP65. Então, o segundo número vai se referir à parte líquida. Então, vamos lá no 5. Jatos leves de água. Então, são lâmpadas que a gente pode utilizar, por exemplo, no jardim da nossa casa, porque ela vai aguentar qualquer tipo de poeira, areia, se algum vizinho estiver fazendo construção, qualquer resíduo pequeno, e também ela vai suportar jatos leves de água, como, por exemplo, a chuva, tá? Então, ou você está com uma mangueira lavando e respinga na lâmpada, ela não vai ela não vai ser danificada, tá? Então, isso daqui, esse P, nós precisamos saber para ofertar a melhor sugestão para o cliente. Ah, eu quero comprar uma lâmpada. Ah, o senhor vai colocar essa lâmpada dentro de casa, fora de casa? Ah, dentro de casa. Então, dentro de casa, a gente recomenda uma lâmpada IP20, né? O que seria uma lâmpada IP20? Então, ela resiste a objetos maiores, né? Esse 2 aqui, mas ela não tem qualquer proteção à umidade, né? Qualquer proteção à lâmpada, à água, né? Então, realmente é uma lâmpada que tem que ficar dentro de casa, tá bom? Ficou claro? Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, vocês mandem aí, ou a gente responde no final. Então, até aqui, a gente conheceu um pouquinho do conceito do LED, né? Então, são informações básicas que vão nos ajudar a trazer uma sugestão ou uma opção melhor para esse consumidor que vai chegar até vocês, seja por loja física ou seja por loja virtual, tá? Então, o LED ele tem uma versatilidade muito grande nas suas aplicações. Então, hoje a gente consegue instalar uma lâmpada LED em qualquer ambiente de uma casa, numa casa, numa indústria, numa fábrica, enfim. Ela tem uma versatilidade muito grande. Só para vocês terem uma ideia, hoje, esse portfólio aqui é o que nós temos, tá? De produtos de lâmpada LED. Hoje, o que eu quero dizer, daqui a 2 semanas está chegando novos modelos, tá? Então, por exemplo, a gente pegou o nosso portfólio para facilitar que aquela questão da exposição, a gente dividiu ela por famílias. Então, nós temos a família Classic, que são os bulbos, são as velhinhas, são a Globe, a PIN, as altas potências residenciais, com até uma certa quantidade de lumes. Nós temos as vintage, nós temos a linha spot, nós temos a linha tubo. Então, essa versatilidade que eu quis trazer para vocês é que esse quadrinho, daqui a 2 semanas, quando nós formos conversar novamente, já vai estar diferente, já vai ter alguns itens a mais. Então, o LED, ele tem essa outra vantagem de ser muito flexível. Então, uma lâmpada LED, a gente consegue criar qualquer modelo, né? Vocês já viram aí no mercado lâmpadas com formato de estrela. Então, ela é muito flexível, né? Então, o LED nada mais é do que aquele diodo. Então, ele consegue se encaixar facilmente em qualquer design, em qualquer aplicação. Tá?
E na parte de iluminação, a gente tem uma grande oportunidade de vendas, tá? Por que eu digo uma grande oportunidade de vendas? Quantas lâmpadas não contém uma casa? Quantas lâmpadas tem aí na sua casa, né? Então, o consumidor vai, por exemplo, eu quero mudar uma lâmpada aqui da minha sala, quero trocar aquela spot que queimou, né? Por que eu vou oferecer só spot? Por que eu não posso estudar todo o ambiente, né? O banheiro, né? Então, a gente tem uma variedade, uma oportunidade de venda muito grande, tá? Para a gente poder vender esses produtos. Por exemplo, um ambiente, vamos pensar em um ambiente qualquer, nesse caso aqui, uma sala. O que a gente tem que pensar nesse ambiente, né? O que a gente vai, talvez, questionar o nosso cliente? Eu gostaria de iluminar minha sala. Sua sala tem janela, o pé direito é muito alto. Por que o pé direito é muito... O que importa se esse pé direito é muito alto, muito baixo? A quantidade de lumens, né? Então, o pé direito muito alto requer uma quantidade maior de luz. Então, a gente precisa buscar lâmpadas com uma quantidade maior de luz. O teto é baixo. Eu gostaria de iluminar só a prateleira, então quero dar destaque à prateleira. Então, não vou oferecer um bulbo para essa pessoa. Eu vou oferecer uma linha spot. Eu gostaria de iluminar em cima da minha mesa. Em cima da minha mesa, então não posso colocar muita luz, porque a pessoa vai estar muito próximo da lâmpada, e tem que ser uma lâmpada com fluxo luminoso baixo e que vai contemplar aquela mesa, por exemplo, de jantar. O ambiente, você quer um ambiente mais aconchegante? Então, a gente tende a oferecer uma lâmpada temperatura de cor 3.000 kelvins. Não, aquele ambiente que era um escritório, meu marido fica o dia inteiro no escritório. Então, não vamos oferecer uma lâmpada de 3.000 kelvins, que vai dar sono para essa pessoa trabalhar o dia inteiro lá. Então, nós podemos optar por uma lâmpada de 4.000 kelvins, que vai dar esse foco, né? Vai gerar esse foco nessa pessoa, e também vai ser uma luz aconchegante, que ele consegue passar horas sentado no escritório trabalhando. Mas meu quarto é muito escuro, tem muitos móveis. Então, vamos optar, talvez, por uma lâmpada mais clara, uma temperatura de cor mais, uma 6.500 Kelvin, tá? Então, tudo isso, né, com essas perguntinhas simples, a gente consegue criar várias sugestões. É um bulbo? Qual que é a base que você precisa? Queimou a lâmpada da minha cozinha. Você sabe qual que é a base? A base é 27. A cozinha, geralmente, a gente vai iluminar a área inteira, né? Então, vamos pensar já no bulbo, que tem a base é 27. Qual que é a temperatura de cor que eu devo sugerir para ela? Qual que é a quantidade de lumens que eu devo sugerir? Tá? Então, um ambiente simples, existem várias questões que vão indicar o melhor produto para ser instalado. E outro tipo, comentei, né, outra pergunta, que tipo de ambiente vai ser esse que vai ser iluminado? Então, é um ambiente mais para trabalho? É um ambiente que eu quero chegar, quero um ambiente mais aconchegante, um ambiente para receber amigos, um ambiente para o meu filho fazer a lição de casa? Que ambiente que é esse? É um ambiente interno, um ambiente externo? Então, são várias perguntinhas que vão levar à escolha do melhor produto para o seu cliente. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma sala de estar. Olha quantas opções de iluminação nós temos, né? Então, vamos começar por essa iluminação que está em cima desse espelho. E tem um espelho e tem uma lareira embaixo, né? Então, foi sugerido uma lâmpada spot. Por que uma lâmpada spot? Porque ele quer iluminar essa parte, esse ambiente como um todo. Tá? Ele não quer destacar a sala, ele quer focar nessa parede. Então, a gente coloca um trilho ou coloca uma spot, por exemplo, de embutir, né? Eu estava falando de temperatura de cor, só para vocês, ver se vocês conseguem ver. Na minha sala, eu tenho duas temperaturas de cor. Então, eu tenho essa fita LED aqui na cor branca quente, né? Então, uma cor mais aconchegante. Quando eu estou vendo uma televisão, quando eu estou sozinha, estou conversando com meu marido, eu deixo somente ela acesa, que deixa um clima mais aconchegante. É aquele momento que você terminou de trabalhar, desliga o notebook e fala, agora é o meu momento, vou descansar. Então, eu deixo somente ela acesa. E eu tenho também as lâmpadas spots, que são lâmpadas de temperatura de cor branca quente, tá? Eu escolhi a branca quente, poderia ter escolhido a neutra também. Então, quando eu recebo visita, quando tem muita movimentação em casa, ou quando eu estou trabalhando aqui da sala, eu opto sempre por essa temperatura de cor.
Então, em qualquer ambiente, a gente pode mesclar também as temperaturas de cor, tá? Então, aqui nessa sala, que vocês estão vendo na imagem, a gente consegue ver que as spots, ela está numa temperatura de cor mais neutra, enquanto essa do corredor, né, essas luminárias que estão no corredor, é uma luminária, é uma lâmpada, uma luz mais amarelada, né? Então, provavelmente ele pode deixar aceso à noite para ter uma iluminação mais branda, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, dependendo também da base dessa luminária, utilizar uma PIN G9, aquelas lâmpadas pequenininhas. Então, seria para uma iluminação mais conchegante, né? Então, a gente apaga todas as lâmpadas e deixa aquela lâmpada acesa à noite, ou quando vai ver uma televisão, aquela luzinha fraca. Nós temos também a opção do bulbo nessa luminária, né? Então, por exemplo, pessoas que sentam no sofá para ler, precisa ter uma iluminação adequada do seu lado. Então, a gente pode usar uma bulbo, uma bolinha, a gente pode utilizar uma smart, né? Que a gente tem uma smart Wi-Fi, que a gente tem uma variedade de temperaturas de cor. Em uma sala de jantar, por exemplo, então a gente quer iluminar a mesa de jantar. Então, geralmente, é uma tendência agora utilizar esses pendentes. Eu não vou colocar uma luz com um fluxo luminoso muito alto, porque vai estar no rosto das pessoas. Então, tem que ser luz mais branda, por isso nós colocamos vários, para ter uma quantidade de luz adequado, sem ofuscar, sem machucar a luz de ninguém, os olhos de ninguém, tá? Dependendo da luminária, a gente pode utilizar uma LED filamento, se a base for E27, uma spot, tá? Então, tem luminárias que o soquete é GU10, ou numa bancada, por exemplo, de cozinha, né? Então, por exemplo, nessa mesa de jantar, eu tenderia a utilizar uma lâmpada mais aconchegante, uma temperatura de cor mais amarelada. E na sala, e na bancada da cozinha, onde eu vou ter muito atividade manual, né? Então, cortar, cozinhar, eu já vou tender uma lâmpada mais clara, tá? Então, dependendo da luminária, dependendo da base que vai ter, a gente pode colocar uma spot, uma refletora, um bulbo, tá? Então, vai variar também dessa luminária. Nessa cozinha, então, cozinha é um local onde tem atividade que a gente precisa ver, né? A gente tem que estar acordado, a gente tem que estar focado no que nós estamos fazendo. Então, primeiramente, o consumidor fala, quero uma sugestão para lâmpada de cozinha. Primeiramente, o que vai vir na sua cabeça é, preciso de uma lâmpada de temperatura de cor branca, tá? E aí você vai descobrir qual que é o soquete que ele tem, você quer iluminar a bancada lá aqui embaixo, né? Dar um destaque, ter uma lâmpada mais decorativa. Eu queria colocar uma luzinha bem fraquinha entre a pia e embaixo do meu armário, uma luz decorativa, uma luz para iluminar. Não, eu quero iluminar muito bem essa bancada. Então, tudo isso vai influenciar na sugestão que vocês vão passar para o cliente de vocês. Um quarto, né? Então, quarto a gente tem muitas opções, né? Tem gente que gosta de ler à noite, né, antes de dormir, então a gente precisa de uma luminária na cabeceira, ou um spot, como é o caso aqui, que tenha um fluxo luminoso bom para poder chegar na cama e a pessoa conseguir ler seu livro, sua revista, ou ver o seu celular, tá? A gente pode ter luz mais fraquinhas, como, por exemplo, está aqui mostrando essa PIN G9. É uma lâmpada decorativa, ela não vai iluminar o ambiente, tá? Então, ela vai decorar, ela vai dar aquele ponto, aquele destaque na decoração do ambiente. Eu quero destacar a cortina, então posso colocar uma LED de filamento, aqui tá errado, uma fita de LED entre a persiana, então a gente vai dar destaque na persiana, dependendo se tiver um soquete, a gente pode colocar uma par 16, uma par 11, tá? Então, cada ambiente a gente pode usar muito da criatividade, tá? Então, o portfólio de lâmpada de LED é muito versátil. A gente não tem um padrão, cozinha sempre utilizar bulbo e tubo. Não, a gente consegue usar qualquer tipo de lâmpada LED, conhecendo o básico do conceito, a gente consegue sugerir muitos modelos aí. Um quarto de criança, né? Então, sair um pouquinho do quarto tradicional, quarto de criança. Criança, ela é alegria, a criança está sempre alerta, ela quer brincar, mas tem hora que o pai também quer que a criança durma, né? Então, a gente não pode também colocar no quarto de uma criança uma luz 6.500 estridente, que a criança não vai dormir nunca, só quando ela se esgotar mesmo, esgotar vocês. Então, qual que é a sugestão que foi dada aqui nesse quarto? Uma luminária
com uma temperatura de cor 4000, onde ela consiga brincar. E essa fita LED é para poder, da cor amarelada, é quando a criança, né, quando já está caindo a noite, a gente quer que a criança comece a relaxar, comece a descansar. Tá? Então, essa temperatura de cor com esse fluxo luminoso mais baixo tende a deixar o quarto mais tranquilo. Tá? E o que é legal no quarto de criança é a gente utilizar cores. Né? Então, a gente tem um portfólio de cores que também é muito legal para colocar, por exemplo, num abajur ou numa luminária de um quarto de uma criança. Banheiro. Banheiro é um ambiente que a gente precisa de luz, né? Principalmente porque é um local que a gente quer ver se está limpo, a gente quer ter aquela sensação de limpeza, né? Então, sempre buscando uma temperatura de cor mais forte, uma 6.500, uma 6.000 kelvins, tá? Então, hoje o banheiro a gente pode iluminar desde um nicho, né? Então, a iluminação desse nicho não é uma iluminação para iluminar o ambiente, é uma iluminação totalmente decorativa. A gente precisa iluminar o espelho, né, que a gente não pode deixar, sempre se atentar, não deixar uma iluminação atrás. Então, se eu estou com um espelho aqui, eu não posso colocar uma lâmpada aqui atrás, que vai gerar sombra, né? Aqui não está gerando, porque eu tenho uma lâmpada bem aqui em cima de mim, tá? Mas se não tivesse, como é que eu iria fazer uma maquiagem se a luz está aqui atrás, gerando sombra, tá? Então, sempre se atentar também nessas escolhas. Então, se vai colocar uma luz no espelho, não pode ser uma luz com fluxo luminoso muito alto, que aí você vai ofuscar totalmente o olho desse cliente, tá? É uma luz decorativa, é uma luz que tem a função realmente de iluminar o ambiente. Então, são várias perguntinhas que vão ajudar vocês a trazer a melhor sugestão para o cliente. Um jardim, né? Então, muitas pessoas têm jardim em casa. Então, nós temos aquela linha IP65, né? Que são ideais para ambientes externos, tá? Então, não são lâmpadas para ser submersas na piscina, porque IP65 é para jatos leves de água, ou a gente pode utilizar lâmpadas, desde que essas lâmpadas tradicionais estejam dentro de uma caixa hermética, tá? Então, aí precisa de uma instalação de alguém que realmente vai instalar essa caixa, essa luminária hermética, impedindo que qualquer tipo de água, poeira, entre em contato com essa lâmpada, tá bom? Uma garagem é um ambiente que a gente precisa de foco, a gente precisa visualizar, né? A gente precisa de uma luz clara. Uma sugestão aqui que foi dada é um tubo LED, tá? Que tem uma iluminação linear, tá? Mas aí também a gente pode usar qualquer tipo de lâmpada. Aqui, eu estou vendo que eu estou passando um pouquinho do tempo. Aqui, então, só para a gente organizar por família, né? Então, estou falando da parte de ambientes, sugestões, mas vamos lá pelas famílias. Então, lâmpada spot, são aquelas lâmpadas de embutir, são lâmpadas que têm essa base, que tem esses dois pontinhos, né, que a gente chama de GU10. Então, nós temos a mini dicróica, que são lâmpadas pequenininhas, né, que tem um diâmetro de luz, um diâmetro de fecho menor que a par 16. Então, geralmente, essa lâmpada par 11 é uma lâmpada muito decorativa, então ela vai dar um destaque em alguma região. A par 16 ela é muito usada, tá? É um dos modelos pares LED spot mais vendido, tá? Então, aqui, né, por exemplo, aqui eu tenho 3 lâmpadas par 16, então ela vai dar esse arco, esse feixe de luz mais decorativo e também trazer luminosidade, tá? Então, aqui eu estou utilizando essa de 6 watts HO, então eu quero que ela ilumine o meu ambiente, então quando eu desligar todas as luzes e utilizar a iluminação da minha sala só com a LED spot, eu quero que ela ilumine, eu não quero que ela seja só decorativa. Então, eu me preocupei em trazer uma lâmpada spot, que ela vai decorar, então ela fica bonita com esses feixes, né? Ela vai dar esse destaque nas paredes, mas ela também vai trazer luminosidade para o meu ambiente. E nós temos o modelo Glass, né? Então, tem algumas luminárias que tem a base de GU10 e que a lâmpada ela vai ficar visível. Então, aquelas luminárias grandes, né? Se precisa de uma GU10, você pode utilizar, por exemplo, essa com acabamento em vidro. Por quê? Ela vai lembrar muito uma lâmpada halógena, a anterior, e visualmente ela vai ficar menos chamativa do que colocar uma lâmpada totalmente de plástico, por exemplo, tá? Então, aqui são alguns modelinhos de lâmpada spot. Outros modelos... Oi?
Um segundo, perdão. Voltando um slide nas par 11, par 16 e tudo mais, a gente tem uma dúvida aqui se elas são dimerizáveis. Sim, nós temos versão dimerizável. As versões dimerizáveis eu sinalizei com esse pontinho de exclamação. Né? Então, por exemplo, a par 11, nós temos o modelo tradicional, que é de 3 watts, e o modelo dimerizável, tá? Então, só focando nesse ponto, a dimerização é uma lâmpada também, é uma pergunta importante, né? Então, a dimerização, a lâmpada em si, ela não vai fazer dimerização, ela vai precisar de uma instalação própria para essa dimerização. Então, o que é legal da lâmpada de LED? Outra vantagem da lâmpada de LED é que ela também permite a dimerização da iluminação, então a gente consegue escolher, quantidade de fluxo luminoso total dessa lâmpada. Eu quero agora descansar. Então, a gente vai dimerizando até reduzir essa quantidade de luz que vai ser emitida pela lâmpada, tá? Então, todos os modelos que é dimerizável vai ter esse pontinho aqui esse asterisco, tá bom? Então, outras lâmpadas que são de embutir, mas que a base são diferentes, é a par 20, par 30 e par 38. Então, a base é E27. Nesses modelos, nós temos o modelo tradicional, o modelo dimerizável e os modelos IP65, ideais para o ambiente externo da casa, por exemplo, tá? Então, nós temos, por exemplo, uma lâmpada par 20, que equivale, uma par 20, 5,5 watts LED, ela vai equivaler a 50 watts de uma halógena. Então, quanto a gente não está economizando de energia, mudando uma halógena tradicional de 50 watts por uma de 5,5, tá? E aqui a temperatura de cor que nós temos de cada um modelinho. Essa apresentação depois vai ficar disponível para vocês, né? Obviamente, vocês não vão absorver todas as especificações de cada produto, tá? Mas depois vocês conseguem consultar. E nós temos a LED Spot, HCI. O que é HCI? São lâmpadas com fluxo luminoso muito alto, tá? Então, essas lâmpadas geralmente são vendidas para lojas, para vitrines, tá? Mas nós sabemos que existem residências com pé direito muito alto, tá? Que pode ser utilizada também. Esse aqui é o primeiro caso que eu vou... tinha a par 16 que eu esqueci de comentar com vocês. Nós temos a par 16 IRC90, deixa eu voltar aqui, que é essa daqui, tá? Então, nós já temos uma lâmpada direcional, que vai ter aquele foco direcional e que vai trazer com mais fidelidade a cor do objeto que está sendo exposto. Tá? Então, isso aqui é muito legal, um diferencial que vocês podem estar ofertando para os seus consumidores. E um outro modelo IRC90 é essa par 30 HCI. Então, HCI são lâmpadas de alto fluxo luminoso, no caso, as spots, tá bom? E a família das refletoras, que são conhecidas como as ARs, AR70 e AR111. Nesse caso também, a gente já encontra uma IR111, uma AR111 e ARC90, tá? Então, são lâmpadas que vai ter esse acabamento côncavo, tá? Que vai refletir a luz, tá? Então, por isso que nós chamamos de lâmpadas refletoras, por causa desse acabamento aqui, nesse espelho que reflete essa luz, tá? Então, uma lâmpada muito bonita, são lâmpadas de embutir e lâmpadas que, além de deixar o ambiente, uma iluminação mais clean, né? Porque você não vê pendente, você não vê luminária, ela vai deixar também, vai ter um fecho de luz que não ofusca os olhos, tá? Então, essa proteção aqui, essa lente refletora, ela reduz a ofuscação da luz nos nossos olhos. E nós temos a família LED tubo. Então, nós temos o tubo tradicional. Então, lembrando, a gente não precisa de reator, né? Então, muito simples. São lâmpadas que já vêm prontas para nós instalarmos em casa, tá? Então, a lâmpada de LED tem essa facilidade. Então, por exemplo, a lâmpada P8 da LED Venciosa, ela é totalmente de vidro. Mas vidro? Qual é a vantagem do vidro? Por que eu compraria uma lâmpada tubo vidro e não uma lâmpada tubo de plástico, né? Que a gente encontra ainda no mercado. O plástico, com o tempo de uso, ele vai amarelar, né? Então, existem vários tipos de plástico, né? Tem plásticos que têm uma qualidade excelente, são utilizados em lâmpadas super profissionais, mas é muito caro,
Tá? Então, lâmpadas residenciais costumam usar um tipo de plástico que, com o tempo, ele vai amarelar. E outra, ele corre o risco, por exemplo, na T8HO, que são lâmpadas de 2,40 metros, uma lâmpada muito grande, com o calor, ela abaular um pouquinho, né? Criar aquela famosa barriguinha, tá? Então, qual que é a vantagem de vidro, por exemplo, na família de tubos? A vantagem do vidro na família de tubo é que ele não vai amarelar e vai estar sempre criando, vai ter sempre essa aparência nova. Tá? Então, você vai olhar para a lâmpada, ela não vai estar sempre, parece que você trocou ontem, tá? Então, uma grande vantagem de optarmos por lâmpada de LED tubo com acabamento em vidro. O modelo T5 e o modelo T8HO também são em vidro, mas qual que é a vantagem deles? Eles têm uma película plástica, tá? Por que tem essa película plástica? Quebrei o vidro. O que acontece? O vidro vai cair. Então, os estilhaços podem machucar, tá? Então, por isso, essas duas linhas, que é muito utilizado, principalmente em comércio, fábrica, que ainda utiliza tubo HO, por exemplo, a gente tem esse cuidado de ter essa película de vidro, tá? Geralmente, a T8, que é mais utilizada em residências, por exemplo, a gente já tem aquele uso da luminária, tá? Então, não se fez necessário essa película, tá? Então, são vantagens. Eu vou mostrar aqui, vou passar no próximo slide um vídeo para vocês entenderem o que é essa película que eu estou falando, tá? Então, todas as lâmpadas de tubo são de vidro e a T5, a T8HO vai ter essa película de proteção, porque geralmente não são utilizadas em luminárias. Vai passar. Então, essa lâmpada nós quebramos, vocês conseguem ver o vidro. E aí ficou só a película de proteção. A família Colors, né? Então, eu mostrei para vocês um exemplo de aplicação dessas lâmpadas coloridas, que é, por exemplo, um quarto de uma criança. Então, hoje nós temos a Bulbo e a Par 16, né? A dicróica com controle remoto. Então, um controle remoto a gente consegue alternar até 100 lâmpadas em um ambiente fechado, tá? Então, se eu tivesse aqui 100 lâmpadas bulbos e par 16, um único controle, eu consigo, por exemplo, mudar tudo para vermelho, tudo para azul, tá? O controle remoto tem a mesma tecnologia do controle da televisão, tá? Então, você precisa mirar, né? Então, você precisa olhar para cima e escolher a cor que vocês querem. Outra vantagem desse controle remoto, né, desses modelos, são lâmpadas baratas, né? Então, super acessível. Nós temos um pack de RGB, então são 3 lâmpadas e acompanha, 3 lâmpadas bulbo e acompanha um controle remoto. E a Spot, que aí é uma Spot com um controle remoto, tá? Então, só o bulbo que nós temos essas duas opções, embalagens individuais ou embalagem pack. Então, a gente consegue alternar mais de uma lâmpada com um único controle. Outra coisa muito legal dessa lâmpada, a gente consegue dimerizar as cores. Ela tem 6 cenas já pré-estabelecidas, que são esses botõezinhos de baixo. E outra coisa que o pessoal gosta muito, ela tem um botão de liga e desliga, né? Então, você está lá na sua cama, tá com aquela preguiça de desligar a luz, você deixa o interruptor ligado e desliga a luz no próprio controle remoto. Tá? Então, isso é muito legal também, um benefício que esse produto traz. E outra coisa que se diferencia muito de alguns modelos que nós encontramos no mercado é que essa RGB ela tem a temperatura de cor branco quente, aquela temperatura de cor amarela. Então, hoje, a gente consegue substituir qualquer lâmpada, por exemplo, no abajur ou na luminária do quarto do meu filho, eu posso colocar uma lâmpada RGB sem se preocupar de pensar, vai ficar só colorida. Não, cansou do colorido, muda para o amarelado. Tá bom que é uma luz aconchegante. Nós temos as bolinhas coloridas, né, que a gente vê muito, são lâmpadas totalmente decorativas, então vocês podem ver que o fluxo luminoso é muito baixinho, tá? Então elas ficam praticamente fluorescente, a gente usa muito como decorativa, né, então eu recebi algumas fotos do pessoal utilizando em árvore de Natal, foi muito criativo, aqueles varais que o pessoal coloca decoração em restaurantes, por exemplo, tá? Então são
são lâmpadas que a gente não vai indicar para iluminação, totalmente decorativo pelo fluxo luminoso, tá? E outra vantagem dessas bolinhas que nós temos é que ela não tem aquela base plástica, igual a gente vê, por exemplo, lá em cima, aquele bulbo, né? Então, ela vai se iluminar por completo, tá? Então, existem alguns modelos no mercado que tem uma base plástica, então a iluminação, então a bolinha fica fluorescente só na parte de cima, tá? A nossa não. Então, um grande diferencial é que ela fica totalmente colorida, tá? Muito, muito legal. Ela não vai fazer sombra. E uma lâmpada com uma tecnologia maior que a nossa Smart Plus Wi-Fi. Então, ela vai funcionar através do Wi-Fi. Seja através de aparelho, seja ele Android, seja ele da Apple, tá? Então, essa lâmpada, ela se conecta com qualquer aparelho desse. Não necessita de hub, super simples a instalação. Instalou, rosqueou na base 27, conectou a lâmpada no app LEDVence Wi-Fi e já começa a escolher, tá? São quase 16 milhões de opções de cores e dimerização, então uma lâmpada que dá para usar bastante a criatividade. Quem se interessou, né? Então a gente consegue criar cenas, criar grupos, unir várias lâmpadas, criar um grupo com 6 lâmpadas, com a cena de cinema, posso criar uma cena cinema, com a dimerização de 10%, enfim, criatividade vai longe. Quem tem interesse nesse produto, semana que vem o Fabrício Sakuma, ele vai apresentar esse portfólio de Smart Plus Wi-Fi. Então, ele vai ensinar como conectar, onde utilizar, tá? Como acessar o aplicativo, como criar cena, tá? Então, uma lâmpada que tem essa tecnologia Wi-Fi vai se conectar às redes e tem várias funções nela, tá? Obviamente, é uma lâmpada mais cara pela tecnologia, mas é uma opção que a gente pode utilizar em qualquer ambiente, porque ela substitui diretamente qualquer lâmpada bulbo, porque ela tem o branco dinâmico desde o 2.800 Kelvin, muito amarelado, até os 6.500 Kelvin. Então, pode ser uma lâmpada comum ou a gente pode brincar com as cores, tá? Então, para maiores informações, semana que vem, a LEDVence vai trazer uma apresentação só com esse produto. Aqui eu vou passar um pouquinho para vocês, só para vocês entenderem que vocês conseguem falar com a lâmpada também, tá? O que é muito legal. Não precisa mais utilizar interruptor. Hey Siri, turn on the light. Turn on the light. Super prático, né? Então, essa moça, ela estava utilizando o aplicativo da Siri, a gente consegue conectar com outros aplicativos, tipo Siri, Alexa, tá? Então, não precisa nem mais de interruptor, nem mais de controle remoto, agora a nossa própria voz consegue ativar as lâmpadas. Cara, Oi? Desculpa te interromper, acho que só um ponto que é importante a gente lembrar é que no vídeo ela fala inglês, mas a nossa lâmpada Smart Plus Wi-Fi recebe comandos em português. Então, você pode falar, acenda a luz, que vai acender normalmente. Isso aqui é só um exemplo. Isso é importante, tá? Então, precisa aprender inglês para ligar e desligar minha lâmpada? Não, tá bom? Então, a gente consegue falar em português com todas as plataformas disponíveis aí no mercado, tá? Não só ligar e desligar, como mudar a cor, criar a cena, tudo a gente consegue através da nossa voz, tá bom? O Fabrício vai explicar direitinho para vocês. Não percam. E a última família é de LED vintage, né? Então, esse LED filamento que veio muito forte para o Brasil há uns 2 anos, 3 anos e meio atrás, tá? Então, só para vocês terem um conhecimento, hoje essa lâmpada de LED filamento, em alguns países, né, mais desenvolvidos, como alguns países da Europa, os Estados Unidos, a lâmpada LED filamento tem substituído quase que por total a lâmpada de LED tradicional a bulbo, por exemplo. Então, alguns países já estão migrando da lâmpada tradicional LED plástico para a lâmpada LED de filamento, e eu vou apresentar o porquê disso, tá? Então, hoje o Brasil ainda tem essa família de LED filamento como sendo lâmpadas totalmente decorativas, tá? E lá fora a gente já está vendo um outro conceito, tá? Então, são lâmpadas normais.
A linha vintage, então, são lâmpadas que têm esse acabamento em vidro âmbar, tá? Que traz muito essa característica de retrô, tá? Então, nós temos vários modelinhos, tá? Que variam desde 2 watts até 5,5 watts, né? Então, desde uma lâmpada bem fraquinha, mais decorativa, com 210 lumes, até uma lâmpada que equivale, que é o nosso caso da nossa Classic, que equivale a uma incandescente de 40 watts de 560 lumes, tá? Então, nesse caso aqui, nós já conseguimos substituir uma lâmpada de 40 watts da incandescente para uma lâmpada de LED de filamento na temperatura de cor 2,500, tá? Então, para ambientes mais aconchegantes. Temos a versão dimerizável nesses 2 modelinhos. E temos essa família de LED de filamento que faz um ano e meio, mais ou menos, que já está trazendo outras formas. O Brasil já está recebendo outras formas de lâmpada, que são lâmpadas totalmente decorativas, tá? Então, por exemplo, a nossa Vase e a nossa Globe, ela tem essa camada cinza espelhada. Quem já teve a oportunidade de ver elas acesas, vão se encantar, tá? Então, são lâmpadas que ficam muito bonitas. Então, esse contraste, por exemplo, a nossa Vase, que é essa primeira lâmpada em formato de vaso, a temperatura de cor dela é de 1.800 kelvins. Eu estou falando aqui para vocês 2.000, 2.500, então ela é muito amarelada. Então, esse LED filamento, com esse fluxo luminoso baixo aceso, fica linda, fica uma lâmpada totalmente decorativa, tá? Então, geralmente são lâmpadas que não precisam de luminária. São lâmpadas onde o consumidor, onde o cliente quer expor esse LED filamento aceso, tá? Então, nós temos essas lâmpadas gigantes e lâmpadas menores também, como a gente consegue ver na foto. Fluxo luminoso baixo, e ele colocou em cima de um móvelzinho só para dar uma decoração nesse ponto do ambiente. E a LED filamento, que a gente já começa a trazer essa tendência desses países, né? Então, aqui são lâmpadas que a gente consegue substituir 100% a lâmpada de LED tradicional, aquela plástica, tá? Então, nós temos o modelo Vela, o modelo Globe, já com fluxos luminosos maiores. Então, por exemplo, a gente tem o vidro totalmente transparente ou esse vidro milk, que lembra muito uma incandescente, tá? Então, a nossa Classic, nesses 2 modelinhos, tanto o vidro transparente como o vidro milk, né, o fosco, ele já substitui uma lâmpada de 60 watts da incandescente, tá? Então, a gente consegue substituir. A gente não precisa necessariamente utilizar esses modelos em uma luminária totalmente aberta. Então, eu consigo utilizar esses modelos em uma luminária fechada. Eu vou te mostrar por quê. Tá? Então, eu não gosto muito desse vidro transparente, eu prefiro o âmbar. Mas o âmbar hoje não tem de 60 watts da incandescente. Mas você pode utilizar esse em uma luminária fechada. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa lâmpada de vidro, a grande vantagem dela, e por isso que esses países estão migrando do plástico pro vidro, é justamente a distribuição de luz. Então, o que eu estou falando para vocês? Vocês podem, sim, ofertar, tirar isso da cabeça. A lâmpada LED filamento é só decorativa. Sim, a parte âmbar, a gente quer ver, né, aquele aspecto retrô, a gente gosta de ver ela é muito utilizada, por exemplo, em pendentes, onde a gente quer que o destaque seja na lâmpada, tá, e não na luminária. Mas esses modelos maior fluxo luminoso, a clara, a fosca, que tem pessoas que não gostam, por exemplo, preferem o âmbar, a gente pode utilizar, sim, lâmpada LED filamento como iluminação geral, não somente decorativa. Tá? Então, isso daqui tem que ficar bem claro para vocês. Desmistificar a lâmpada LED filamento é só decoração, não posso te ofertar essa. Pode, tá? Então, por exemplo, nesse caso, nesse plafond aqui em cima, nós utilizamos uma lâmpada bulbo, aquela plástica que vocês conhecem, SMD. Lembra que tinha aqueles pontinhos de diodo? E a gente percebe claramente que ela vai ter essa distribuição de luz, só que ela para na base. Então, aquela base plástica da lâmpada não vai emitir luz, né? Então, a gente consegue ver claramente nessa luminária essa sombra, né? Então, visualmente, não fica bonito, não fica tão harmônico. Então, o mesmo fluxo luminoso nós utilizamos na plafond embaixo.
Então, embaixo tem o mesmo fluxo luminoso, só que a gente utilizou a lâmpada de LED de filamento, tá? Eu não vou ver o LED de filamento, mas eu consigo usufruir desses benefícios que essa lâmpada nos proporciona, que é essa melhor distribuição de luz. Então, você percebe, como não tem aquela base, a distribuição de luz ela é total. Então, a gente não tem sombras nessa lâmpada. Então, comparando uma com a outra, a gente vê que é o mesmo fluxo luminoso, só que utilizando a lâmpada de LED de filamento, ela fica muito mais harmônico. Então, você vê, parece até que é uma luminária de LED. Você não consegue ver a lâmpada lá dentro. Então, desmistifiquem isso da cabeça. A lâmpada de LED é só para decoração. Não, ela é decorativa, mas também a gente tem que usufruir dessa qualidade da lâmpada, desse benefício da lâmpada, que é a melhor distribuição de luz. É muita informação, eu não vou lembrar qual que é a potência da Spot, qual que é a potência da Bulbo. Fiquem tranquilos, essas informações básicas, todas as embalagens de lâmpadas têm que fornecer para o consumidor, tá? Eu trouxe aqui a embalagem da lâmpada da Awesome. A gente deixa bem claro, né, na embalagem que lumens é a quantidade de luz, tá? Então, qual que é o lumens na parte 30? Putz, eu não lembro. Então, vamos pegar uma, vamos pegar outra. Você precisa de maior quantidade de luz? Eu te ofereço essa daqui. Mas aquela lá tem mais potência. Tem mais potência, mas se você ver essas duas, a quantidade de luz é a mesma. Você vai gastar só mais energia. Então, eu te sugiro levar essa daqui, tá? Então, todas as informações tem nas embalagens, tá? Além disso, elas são divididas por cores, o que facilita aquela exposição que a gente falou no começo da apresentação, a importância da exposição no varejo. Então, nós classificamos nossas embalagens de acordo com a laranja. Então, são lâmpadas mais residenciais, menos técnicas. A linha profissional, a gente colocou essa cinza, né? Então, por exemplo, as spots, que a gente pode falar de candela, a gente pode falar de fluxo luminoso. É uma lâmpada que tende a ser mais profissional, utilizada em projetos. A linha Vintage, ela vai vir com esse aspecto negro. E a linha Smart Plus, ela vai vir prateada, tá? Então, a gente consegue também direcionar o nosso consumidor pelo que ele precisa, tá? Através das embalagens. E outro ponto muito importante, deixa eu voltar aqui. Um outro ponto muito importante do atendimento que eu falei para vocês, além de conhecer o produto, passar essa confiança para o cliente, é você vender uma lâmpada ou qualquer produto de qualidade, porque você vai estar, através dessa venda, também expondo uma reputação, não só da loja, como sua como um vendedor, né? Então, se eu vou numa loja e o vendedor me oferece, pega essa daqui que está mais barato, qualquer uma serve, eu, como não tenho conhecimento, eu vou, tendo aí pelo mais barato, ou com maior fluxo, ou com maior potência, e talvez não seja o que... Talvez esse preço baixo não me traga o benefício, né? Aquele famoso barato sai caro, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês que muita gente fala, mas lâmpada é tudo igual, vem tudo da China, compra mais baratinha mesmo. Eu vou provar para vocês que não é bem assim, tá? Como qualquer coisa. Então, uma bolsa, um tênis, tudo é fabricado na China, mas a gente sabe que tênis tem qualidades diferentes. Então, não é diferente da lâmpada, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo, para vocês entenderem melhor. É de qualidade, o pessoal não quer preço? Você quer preço? Lâmpada de qualidade. Galantia. 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 Tá? E não é só isso, né? Então, esse preço aqui, ela não vai refletir só na qualidade do produto, mas também na qualidade da luz. O que eu ia comentar com vocês, quando a gente falou da família Spot, eu esqueci de comentar, quando vocês forem vender uma lâmpada, qualquer lâmpada, né? Vamos falar de Spot, porque a Spot, ela reflete geralmente nas paredes, né? E aí a gente fica mais perceptível. Então, quando for vender qualquer lâmpada, sempre optar pela mesma marca. Por quê? Se aqui tivesse lâmpadas distintas, a gente pode ter uma variedade na cor e até na quantidade de lumens. Então, vamos supor que aqui eu comprei da marca X e aqui da marca Y. Eu quero a cor branco quente. Então, os dois vão ser 2.500 kelvins.
mas dependendo do fabricante da marca, o 2.500 Kelvin pode variar e pode ser perceptível aos olhos, tá? Então, quando for trocar, sempre optar pelo mesmo fabricante, pela mesma marca, para não ter essa divergência na luz, né? Ou seja na cor, seja na intensidade da luz, tá? Então, é sempre importante escolher a família da mesma marca, do mesmo fabricante, tá? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. O pós-venda é muito importante, então muita gente esquece desse pós-venda, e o pós-venda faz a loja, faz o vendedor, cria uma fidelidade que vocês não imaginam para o consumidor final. É isso. Muito obrigada.